Bom, pessoal, dando continuidade aí à correção, né, da diagnóstica de vocês, a sétima questão, pessoal, também fala de matriz, tá bom? Matriz e determinante. Veja que eu falei para vocês, ó, essa matriz aqui tem duas linhas e duas colunas, então pode ter o determinante dela. E essa questão é muito interessante porque ela vai ter dois conceitos importantes. Primeiro, vamos para isso. A matriz abaixo é igual à sua transposta. Vamos fazer essa parte. Pessoal, olha, uma das maneiras de você resolver questão de matemática é ler um pedacinho dela e depois transformar na linguagem, tá bom? Porque tem muita gente que não sabe montar o problema. Às vezes tem questão que sabe resolver a questão, mas não sabe montar. Então vamos lá. Ó. A matriz abaixo. Qual é a matriz abaixo? Essa daqui. É igual. Então eu coloquei o igual. Ó. É igual a quem? A sua transposta. E aí, se você não lembra, eu vou lembrar. O que é matriz transposta, pessoal? É aquela matriz que você pega a matriz base e transforma. A linha vai se transformar em coluna. Tá bom? Então, da seguinte forma, observe, ó. Essa primeira linha, que é formada por 3 e o x, ela vai se transformar na primeira coluna aqui, ó. E a segunda linha, que é formada pelos elementos 2 e 4, vai virar a segunda coluna. Então, essa daqui é a transposta. Então, olha só, a matriz abaixo, está aqui a matriz, é igual, está aqui o sinal de igual e está aqui a transposta, tá bom? Então, o que é a transposta da matriz? Você pega a matriz dada e transforma a linha em coluna. Então, a primeira linha se transformou na primeira coluna, a segunda linha transformou na segunda coluna. E aqui nós temos uma segunda informação, igualdade entre matrizes. A igualdade entre matrizes diz o seguinte, que o elemento correspondente são iguais, ou seja, o 3 está na primeira linha, primeira coluna, é igual aqui o 3, ok. Então, o x está na primeira linha, segunda coluna, é igual a quem? Quem está na primeira linha, segunda coluna? O 2. Então, o x aqui vai valer 2. Ó. Essa informação aqui é extremamente importante. O x vale quanto? 2. Então, aqui, ó, o 2, segunda linha, segunda coluna, e quem é o x? Ó, o x e o 2 são iguais. Está aqui o 4 igual a 4. Então, dessa informação aqui, eu encontrei o x igual a 2, tá bom? Olha só o que é que ele forneceu, o que é que ele quer? Ele quer x ao quadrado. Então, o x eu já tenho que é 2. Só que está faltando encontrar quem? O determinante. Então, o x eu já encontrei, agora eu vou encontrar o determinante. Pessoal, o determinante dessa matriz aqui, ele é mais fácil, porque aqui é um determinante de matriz de ordem 2. Então, aqui é mais fácil. Ó. Mesmo raciocínio anterior, eu começo sempre aqui de cima, mas eu não preciso fazer aquelas inversões, tá bom? Basta eu pegar esses dois elementos na diagonal principal e multiplicar. O sinal que der, eu mantenho. Então, como todo mundo é mais aqui, vai dar mais. 3 vezes 4, 12 está aqui, ó. E aqui eu pego agora o diagonal secundário e multiplico. Só que aqui eu troco o sinal, tá vendo? Ó, aqui vai dar quanto? 2x. Então, trocando o sinal, vai dar menos 2x, tá bom? Então, daqui, ó. 3 vezes 4, 12, menos 2 vezes o x. Só que o x aqui, ó, eu encontrei que vale 2, né? Então, vai ficar 2 vezes 2, 4. Então, 12 menos 4, 8. Então, o determinante é 8. O que é que ele queria? X ao quadrado multiplicado pelo determinante da matriz. Então, vamos lá. X ao quadrado igual a multiplicação do determinante. Quanto é o x? É 2. Então, fica 2 ao quadrado. Vezes... E quanto foi que deu o determinante? 8. Então, 2 ao quadrado é 4, 4 vezes 8, 32, tá bom? Aqui, de novo, pessoal, a hierarquia matemática. A potência prevalece sobre a multiplicação. Então, primeiro você faz a potência para depois multiplicar. Então, 2 ao quadrado, 4, 4 vezes 8, 32. A oitava questão, pessoal, ela trata de quê? De área, também a geometria plana, só que agora nós fizemos uma na questão anterior, né, de trapézio, agora é losango. Qual é a área de um losango, pessoal? É a multiplicação das suas diagonais dividido por 2. Ele forneceu as diagonais aqui, ó, 18 e 22. Então, eu pego essas duas diagonais, multiplico e divido por 2. Quando eu faço essa conta, dá 198. Como trata-se de área, metros quadrados. 18 metros, 22 metros dá metro quadrado. Ele disse o seguinte, ó, que cada metro quadrado dessa grama custava R$ 33. Quanto é que ele gastou? Ora, eu pego a metragem aqui da grama, que deu 198 metros, e multiplico por 33, porque cada metro quadrado é 33. Então, quando eu multiplicar, vai dar um custo de 6.534 nessa grama, tá bom? Pessoal, a questão 9, ela trata já da trigonometria, tá bom? E aí a gente vai ter que lembrar o seguinte, eu coloquei aqui um resumo de alguns arcos
cujo seno e o cosseno são importantes. E é importante que você saiba, tá bom? Para encontrar isso daqui, tem duas situações. E aí, infelizmente, aqui no vídeo vai ficar muito extenso para eu mostrar. Bom, eu fiz um resumo aqui, mas a gente consegue encontrar quem? Primeiro, o seno e o cosseno e a tangente de 30, 45 e 60. É aquela tabelinha, né? Você coloca 1, 2, né? Aí vai fazendo aquela tabelinhazinha. Bom, não dá para mostrar aqui por enquanto. E a gente, através do ciclo trigonométrico, eu encontro o seno e o cosseno e tangente de 0, 90, 180, 270, 360, tá bom? Se tiver outra oportunidade também eu mostro para vocês, mas vocês viram isso muito no ano passado, né? Então aqui é um resumozinho. Então a questão, eu queria que você resolvesse essa expressão, 2 vezes o seno de π sobre 2. Vamos lá. Π sobre 2 é a mesma coisa de 90 graus. Então quanto é o seno de 90 graus? Que é a mesma coisa de π sobre 2. Ó. O seno de π sobre 2 é 1, tá bom? Então vai ficar 2 vezes, aí o seno de 90 graus é 1, tá aqui, ó. Aí esse menos é da fórmula, eu repito, o 2 foi dado, eu repito, e vezes, aí ficou quem agora? O cosseno de π. Π é a mesma coisa de 180 graus, né? O cosseno de π vale quanto? Menos 1. Cosseno de π vale menos 1, tá aqui, ó, menos 1. Então, 2 vezes 1 é 2, e aqui menos por menos dá mais, 2 vezes 1, 2. 2 mais 2, 4. Essa questão aqui era para lembrar vocês seno, cosseno e tangente dos arcos, tá bom? De 0, 30, 45, o 90, o 180, 270 e 360. São os que você mais precisa, tá bom? Então eu aconselho que você lembre deles. A questão 10, pessoal, ela trata de cosseno, só que na questão anterior, eram cossenos de arcos que a gente já consegue definir. Aqui é cosseno de 1.200. E aí, se você não lembra, vamos lembrar. Pessoal, o ciclo trigonométrico, a gente adota aqui o sentido anti-horário, né? Uma volta completa corresponde a 360 graus. Porém, você pode dar infinitas voltas nesse ciclo, tá bom? Então, o arco de 1.200, obviamente, ele passou de uma volta. Ele dá mais de uma volta aqui. Como é que você encontra arcos que passam de uma volta? Qual é a saída? Então, se você não lembra, vamos lembrar. A primeira providência, pessoal, é pegar esse arco que é maior do que 360 e dividir por 360. E o que é que você vai aproveitar dessa conta? O resto dessa conta, tá bom? O que sobrar de resto. Então, olha só. 1.200 eu divido por 360. Quando eu divido 360, pessoal, vai dar 3 e vai sobrar resto 120. O que é que acontece? Vamos lá. É como se eu iniciasse aqui. Ó, 1.200 acontece o seguinte. Ele dá uma volta, 2 voltas, 3 voltas, que deu 3 voltas, e parou no 120. Mais ou menos aqui. Ó. Então, o 1.200 ele dá 1, 2, 3 voltas no ciclo e para aí no 120. Pessoal, o 120 aqui, quando ele para aqui, isso aqui é segundo quadrante, tá bom? Então, pronto. O que é que eu faço? Então, eu aproveito e trabalho com o resto da conta, que é o 120. Então, o que é que eu faço? Eu reduzo, tá bom? Que é chamado de redução de quadrante. Reduzo a quê? Eu dou um jeito de aparecer o 30, ou 45, ou 60, ou 90. Ou seja, esses arcos que você, teoricamente, deve saber já o valor de seno, cosseno e tangente. Isso é chamada redução. Como é que você faz? Se está no segundo quadrante, como é a redução? Eu pego 180 e subtraio do arco. Então, o arco é 120, então como é que eu faço a redução do segundo quadrante? Pego 180 e subtraio do arco, que no caso é 120. Lembre-se que eu trabalho só com o resto da conta. Então, 180 menos 120 é 60. Portanto, pessoal, o cosseno de 1.200 é o mesmo cosseno de 120, que é o mesmo cosseno de 60. Só que tem um detalhe importante, pessoal. Ó. No segundo quadrante, o cosseno ele é negativo. E aí, existe essa regrinha que eu mostrei para os meus alunos no ano passado. Eu não sei se vocês viram, do segundo ano, né? Segundo A. Mas aí tem até uma musiquinha que eu inventei, tá bom? Que era o seguinte, positivo é o cetáculo, 1, 2, 1, 3, 1, 4. Positivo é o cetáculo, 1, 2, 1, 3, 1, 4. O que é que significa? Que
Sé representa seno, tá representa tangente e có representa o cosseno. Significa que no primeiro e no segundo quadrante o seno é positivo, no primeiro e no terceiro quadrante a tangente é positiva e no primeiro e quarto quadrante o cosseno é positivo. Ora, são 4 quadrantes, então para aprender o negativo é o que sobra. Então o negativo, se aqui é primeiro e segundo quadrante, então o terceiro e quarto quadrante é negativo. Se aqui é o primeiro e o terceiro quadrante, então o segundo e o quarto é negativo. Se aqui o primeiro e quarto quadrante é positivo, então o segundo e terceiro é negativo. Então a gente aprende só o positivo, porque o negativo já sai normalmente. Então o 1200, ele parou bem que assim, pessoal, tá bom? Que deu o resto 120. Ele parou em que quadrante? No segundo quadrante. Como ele quer o cosseno, então o cosseno no segundo quadrante é o quê? Negativo. Então, o resultado aqui vai ser negativo, tá bom? Então, o cosseno de 1.200 é o mesmo cosseno de 120, que é o cosseno de 60, só que negativo. Então, o cosseno de 60 vai dar 1/2. E o cosseno de 60 a gente encontra aqui, ó, tá bom? Ó, cosseno de 60, 1/2, tá bom? Vamos prosseguir. A questão 11, ela fala o seguinte, a diagonal de um retângulo. Então, ele deu um retângulo de base 12 e altura 8. Então, eu desenhei aqui ó, o retângulo. O retângulo, pessoal, ele tem uma característica importante. Os 4 ângulos aqui é de 90 graus. Então, quando eu desenho um retângulo de base 8, tá bom? E altura, aliás, base 12 e altura 8, aqui tem um ângulo de 90, eu esqueci de colocar. Aqui será a diagonal. Então, observa que forma um triângulo retângulo. Quando é, pessoal, que eu uso o chamado Teorema de Pitágoras? Aprenda isso, tá bom? Eu só posso usar o Teorema de Pitágoras para triângulos retângulos. Esse triângulo é retângulo porque ele falou que isso aqui é um retângulo. E no retângulo, os ângulos internos é 90 graus. Então, isso aqui é um triângulo retângulo, eu posso usar o Teorema de Pitágoras. E quando é que eu uso? É quando eu conheço 2 lados deles e falta um. Então, se eu precisar encontrar um lado do triângulo retângulo, tá bom? Eu uso o Teorema de Pitágoras. O que é que o Teorema de Pitágoras diz, pessoal? Que a hipotenusa ao quadrado. E quem é a hipotenusa? O ângulo de 90, onde ele aponta, é o chamado hipotenusa, tá bom? Está aqui o ângulo de 90, que eu esqueci de desenhar. Ele aponta para a hipotenusa. Então, a hipotenusa aqui vai ser a diagonal. E os outros 2 que sobram é catetos. Então, vai ficar hipotenusa ao quadrado igual a soma dos catetos ao quadrado. Então, 8 ao quadrado mais 12 ao quadrado. O restante aqui é conta, né? 8 ao quadrado é 64, 12 ao quadrado é 144, dá 208. E aí, como é que eu faço aqui, pessoal? Ó, se aqui fosse 2 vezes o D, o 2 passaria dividindo, mas é potência. Como é que eu faço? Eu, para transformar isso aqui, para esse 2 sair daqui, ele vai se transformar em radical. A operação inversa da potência é o radical. Então, eu deixo de usar a potência e crio um radical aqui. Esse 2 vira índice, tá aqui ele. Eu não escrevo porque é chamada raiz quadrada, a gente não precisa colocar. Só que a raiz quadrada de 208, pessoal, ela não dá exata. Então, como é que você faz? Você decompõe. O 208, quando você decompõe em fatores primos, vai dar 2 elevado a 4 vezes 13, tá bom? 2 elevado a 4 dá 16 vezes 13. Ora, aqui a raiz quadrada de 16 dá 4, então o 4 sai. Mas a raiz quadrada de 13, ela não dá exata, fica. Então, fica 4 raiz de 13. Então, a raiz quadrada de 208 é 4 raiz de 13, tá bom? A questão 12, pessoal, ela também trata-se de triângulo, só que nesse caso ele me deu um ângulo, tá bom? Ele me forneceu esse ângulo, então eu não uso mais o Teorema de Pitágoras, eu uso as relações trigonométricas, que é o seno, o cosseno e a tangente. Quando é que eu uso o seno? Observe, está aqui o triângulo, tá certo? Ó, ele me forneceu aqui esse ângulo de 60 graus e está apontando para o edifício. Isso aqui vai ser quem? O cateto oposto. E o que é que ele está querendo na questão? Ele está querendo o valor dessa escada. Então, ele está querendo quem? A hipotenusa. Aqui está o ângulo de 90 graus. Então, a relação que envolve cateto oposto e hipotenusa é o seno, tá bom? Cateto oposto e hipotenusa. O seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Como eu falei para vocês, pessoal, ó. O arco de 30, 45 e 60, você tem que saber o seno, cosseno e tangente dele, tá bom? Assim como você tem que saber também do 90, o 180 e o 270. Isso é fundamental. Então, seno de 60 é quanto? Raiz de 3 sobre 2.
E quanto é o cateto oposto? Pessoal, o cateto oposto, esse é difícil aqui, ó. Ele disse na questão que essa escada ela consegue resgatar uma altura máxima de 54 metros. Então, ela vai no máximo 54 metros, tá bom? Porém, se você observar aqui, ó, a escada ela já está em cima desse caminhão, que já tem 2 metros. Então, significa que esses 2 metros eles têm que ser subtraídos daqui, porque a escada não começou do chão. Se a escada tivesse começado do chão, eu usaria o 54. Então, no caso 54, eliminando esses dois, ficaria 52, tá bom? Então, o cateto oposto vai dar 52 e o tamanho da escada é justamente o que eu quero, que é a hipotenusa. Fazendo meio por extremos, vai ficar o tamanho da escada, que eu vou chamar só de T, vezes raiz de 3, igual a 2 vezes, aí que dá 52, ó, 2 vezes 52. 2 vezes 52, pessoal, dá 104. Aí esse raiz de 3 passa dividindo. Pessoal, aí é o seguinte, ó, você tem radical no denominador. O que acontece? Toda vez que você tiver uma fração cujo denominador é um radical, você racionaliza. Isso você deveria ter aprendido lá no 9º ano, tá bom? Como é que você faz? Você cria uma nova fração, multiplica essa nova fração, e essa nova fração, pessoal, ela é formada justamente por esse radical aqui, ó, raiz de 3, tanto em cima como embaixo, tá bom? O objetivo disso é você eliminar o radical embaixo. Então fica como? 104 vezes raiz de 3, só faz repetir. E aqui embaixo fica como? Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz quadrada de 9, que dá 3, tá bom? Então sempre vai dar esse número aqui dentro. Certo? Então, aqui nós teremos a resposta 104 raiz de 3 sobre 3. A questão 13, pessoal, ele quer a extremidade do arco de 960, tá bom? Ele está na mesma extremidade de que arco? É o mesmo raciocínio, ó. Observe aqui, o mesmo raciocínio daquilo. Quando você dá uma volta na circunferência, dá 360 graus. No caso, ele me forneceu 960. Então, 960 vai dar mais de uma volta. Então, toda vez que você tiver um arco que dá mais de uma volta na circunferência, o que é que você faz? Primeiro, você divide por 360. E depois, você utiliza o resto dessa continha, tá bom? Então, 960 dividido por 360 dá 2 e vai sobrar um resto de 240. Ele quer saber só a extremidade. Pessoal, ó, o 240 ele passa do 180. Ele vai estar onde? No terceiro quadrante, tá bom? Então, terceiro quadrante. Só que essa questão, ele me dava as opções em radianos. Ou seja, ele queria que você transformasse o 240 em radianos. Lembre-se, você trabalha com o resto dessa conta. Como é que você transforma grau em radianos? Você multiplica por π e divide por 180. Então, toda vez que você tiver grau e deseja transformar em radiano, o que é que você faz? Você multiplica por π e divide por 180. Aqui você faz o quê? Uma simplificação. Ó. Cancela o 0 com 0, fica 24 sobre 18. E aqui dá para simplificar por 6. Ó. 18 dividido por 6 dá 3. 24 dividido por 6 dá 4. Então vai ficar 4π sobre 3, que seria a resposta, tá bom? Pessoal, a questão 14, observa, tem um triângulo retângulo, e aí você vai fazer o quê? O teorema de Pitágoras. O teorema de Pitágoras vai dar a condição de você achar esse xzinho aqui, ó, tá bom? Qual é a relação? Ó? O ângulo de 90 aponta para a hipotenusa. O teorema de Pitágoras sempre começa com a hipotenusa. Então, a hipotenusa ao quadrado, K20 ao quadrado, igual a soma dos catetos ao quadrado. Vai ficar 3x ao quadrado e 4x ao quadrado. Tenha muito cuidado aqui, porque quem tem que ficar elevado ao quadrado é o 3x todinho. Então, se você não colocar o parênteses, você vai errar. Porque vai ficar 3x ao quadrado, vai dar 9x ao quadrado, tá bom? E 4x ao quadrado dá 16x ao quadrado. 9x ao quadrado mais 16x ao quadrado dá 25x ao quadrado. Igual a 400. Eu já inverti a ordem, tá vendo? O 25 passando dividindo, pessoal, eu fiz mais rápido, vai ficar 400 dividido por 25 dá 16. E aqui de novo, ó, você tem uma potência, como é que você faz? Você transforma a potência em radical. Esse 2 vem para cá. Ó. Então fica a raiz quadrada de 16, que é 4. Então o x vale 4. Então se eu somar todo mundo aqui, vai ficar ó, 3x mais 4x dá 7x mais 20. Como o x vale 4, 7 vezes 4 dá 28. Tá bom? 28 mais 20 dá 48, que era justamente o que ele queria, né? Ele disse que a soma desses números
do triângulo correspondia à senha que abre o cofre. Então, a senha é 48. Finalmente, a última questão, pessoal, que trata de geometria espacial, tá bom? Isso daqui é um cubo, tá bom? E aí ele quer saber o seguinte, qual é a área total desse cubo? Pessoal, observe, ó, isso daqui é um poliedro, como eu falei para vocês, o poliedro é formado por polígonos. Aqui é um quadrado, aí você pega o quadrado e vai costurando, vai juntando, vai colando. No caso aqui formou o seguinte, esses quadrados, 6 faces dessa organizada aqui formam um cubo, tá bom? Que é chamado também de hexaedro, certo? Então, observa que, tratando-se de um cubo, essa facezinha aqui é um quadrado. Então, a área de um quadrado, você já sabe, é lado ao quadrado. Vai ser 10 ao quadrado, 10 vezes 10, que dá 100. Como ele quer a área total, observa que o cubo tem 6 faces dessa. Então, é só multiplicar uma face dessa por 6. Então, 6 vezes 100 dá 600. Então, a área total aqui vai dar 600. Então, pessoal, aí está a resolução, é um resumo bom para vocês. Pega o material de apoio, dê uma lida, tá bom? É bom você anotar as fórmulas, como eu disse. E aí eu vou colocar a enquetezinha e a gente resolve se continua assim gravando ou no Meet, tá bom? Um abraço, pessoal, até a próxima. Valeu!